Estamos de volta com o comentário do Irneu Teixeira. Irneu, e agora começamos por Israel, mais concretamente, neste caso, até por Gaza, para nos trazer as declarações oficiais que confirmam algumas das críticas que vais fazendo relativamente ao Hamas. Exatamente, ao Hamas e a quem se rodeia, a quem está próximo desta organização terrorista. Tenho sido sempre crítico porque parece que não há forma de não o ser. Eu sei que causou alguma celeuma, não era esse o meu objetivo, que os médicos sem fronteiras. Por vezes não me consigo expressar bem, e é deles que eu vou falar agora, até porque fizeram uma comunicação que entronca em tudo o que eu vou dizendo. Esta organização dos Médicos Sem Fronteiras atua dezenas e dezenas e dezenas de países, e muito bem, mas eu recordo que tem por base terem que ser neutrais e imparciais. E a minha questão, sobretudo em Gaza, não sei se sempre o foram assim. Ou os seus representantes, ou alguns dos elementos que fazem parte desta gigantesca organização. Felizmente que existe, felizmente, para pessoas, para acudir aos mais necessitados. E os Médicos Sem Fronteiras, porque por vezes, volto a referir, há declarações de elementos ou ligados ou que trabalham para que eu considerei sempre essas declarações suscetíveis ou à crítica ou à dúvida. Pareceu muito mais antissemita do que outra coisa. E não sabemos se aquilo era a realidade dos factos ou não. Eu recordo que têm que ser neutrais e imparciais e não são ativistas políticos. Os Médicos Sem Fronteiras não é uma organização de ativismo. Deixo isto bem claro, com o meu profundo, neste caso, profundo respeito, porque tem um trabalho inexcedível em muitas zonas do planeta. Volto a Gaza, porque, segundo parece que é oficial, segundo parece, declararam ter suspendido todas as operações médicas não essenciais no Hospital Nasser, fica em Khan Yunis, no sul, a partir de 20 de janeiro, 20 de janeiro. Portanto, cerca de 15 dias, pouco mais, 3 semanas. Porquê? Porque existem repetidas violações de segurança e preocupações com a neutralidade. As suas equipas no terreno, os que lá estão, e claro que eles lá estão, os que lá estão é que sabem o que é que acontece, daí sempre a minha questão é, cada qual cumpra com a sua função, mas vários elementos reportaram, como se isto fosse novidade, a existência e a presença de homens armados e mascarados, como se isto fosse novidade. Onde é que andam os terroristas do Hamas? Dentro das infraestruturas críticas. Onde andam agora, onde andaram sempre. Não só andam, como se servem delas para bases militares e para entradas, para túneis dos terroristas construídos, com esse propósito, para criar e para alimentar este grupo que tem como fundamento provocar a morte e a desgraça, quer dentro da faixa de Gaza, quer em Israel também. Portanto, todos estes complexos e mais alertaram, inclusivamente, que várias equipas foram alvo de intimidação, presenciaram detenções arbitrárias de pacientes e movimentação de armas dentro das instalações. Ainda bem que os Médicos Sem Fronteiras assumem publicamente. É bom, importante perceber aquilo que me parece que não suscitava grandes dúvidas. A proximidade de unidades críticas, centros críticos, como são os hospitais, como são as escolas estão à guarda das Nações Unidas, da famosa UNRWA, que é a Agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos. Uma vez por todas alterem o nome, eles não são refugiados, podem ser deslocados. Tem que alterar o nome, eles não são refugiados, eles moram dentro do território. Os 15 milhões de ucranianos que se deslocaram dentro da Ucrânia, 15 milhões, são deslocados. Os refugiados são os 6 milhões que estão fora do país. Portanto, os palestinianos continuam a morar. Morar é uma realidade. Morar é sobreviver. Sim, não se pode bem considerar morar. Pronto, não é? É mesmo como dizes, sobreviver. É um dia-a-dia, aquele é um dia-a-dia que eles merecem. Depois há os aproveitamentos típicos, mas que eu relevo de forma olímpica,
que, sim, desde o primeiro dia, que me preocupo muito com o povo palestiniano. Sim, mas tal como palestiniano, como outro qualquer no mundo, não é mais nem menos. Nem mais nem menos. Mas, ao me preocupar, uma vez por todas, decidam se querem que aquele território seja gerido por terroristas ou não. Se vai ser gerido por terroristas, por ditadores, por autocratas, por teocratas, pelo raio que seja, de extremismo, eles nunca terão paz. Porque eles são as primeiras vítimas desse regime. Eles são as primeiras vítimas. Porque é que os Médicos Sem Fronteiras disseram detenções arbitrárias de pacientes? Porque andam a fazer caça às milícias, aos milicianos, àqueles que são contra este grupo terrorista no território. Era fazer uma cirurgia, extrair este cancro que se chama Hamas, e este povo ia festejar noites e noites e envergonhar o nosso carnaval. Tomara eles terem direito a serem livres, a expressarem-se e a decidirem o seu futuro. Portanto, o meu aplauso para os Médicos Sem Fronteiras. De facto, tendes uma atividade muito nobre, essencial, imprescindível e insubstituível. O que eu sou contra, aquilo que muita gente não quer que eu diga aqui, é a maior parte desses organismos, quer dizer, muitos organismos, estão infiltrados por pessoas doentes, ideológicas. Transformam a sua atividade em ativismo político. Contra isso eu condeno. E cada vez mais. Parece que agora é tudo, qualquer coisa, o ativista. É o jornalista ativista, é o médico ativista, é a relatora que eu já lá vou. Enfim, e já lá vou mais uns segundos. Vou só continuar em relação a este, porque trago 3 subtemas. Médicos Sem Fronteiras. Na semana passada, vamos ao seguinte, que também sou pouco afectuoso em relação ao Qatar, muito pouco, porque o Qatar é uma ditadura endinheirada. O Qatar apoia a Irmandade Islâmica. O Qatar apoia grupos terroristas. Perguntem ao Qatar, que já recebeu o Mundial de Futebol. Veja-se a nobreza destes atos de organizações como a FIFA e a UEFA, pelas quais a minha simpatia e respeito é nenhuma. Mas vamos a seguir. Há uma reunião, houve uma reunião, mais uma, em Doha, capital do Qatar. E quem é que esteve nesta reunião? Esteve uma delegação do Hamas. Eu recordo que o Qatar abriga terroristas do Hamas. O Qatar. Esta delegação era liderada por Ismail Darwish, que é o presidente do Conselho de Shura. Estiveram em Doha, reunidos com quem? Com o Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão, com Ali Larijani, tão amigos que eles são. Estamos a falar da fina flor do terrorismo, todos reunidos, muito bem acomodados, vivem num luxo extremo. Eu recordo que a liderança do Hamas, todos os líderes do Hamas, não eram milionários, eram bilionários. Todos. À custa de quem? Deste regime do Qatar. E a conversa seria muito longa, era bom investigar que regimes são estes, quem é que financia os campos universitários, nos Estados Unidos, nas Europas, de onde é que vêm os dinheiros, de onde é que vêm os dinheiros para tanto ativismo, para tantas manifestações. Gostava tanto que as coisas fossem transparentes. Transparentes. E mais ainda, que as pessoas não tivessem duas caras. Que digam ao que vão, que digam o que defendem, digam aquilo que são e o que pretendem. E estar sempre a jogar com jogos de sombras. Então eles estiveram ali reunidos para discutir a situação humanitária na faixa de Gaza, que é a responsabilidade do Hamas. Falar sobre o acordo de paz, que não é respeitado pelo Hamas diariamente, que está em vigor desde outubro de 2025, por aí. Sabemos as tensões crescentes na Cisjordânia e Jerusalém Oriental e a delegação do Hamas. Nesta reunião, no Qatar, com elementos iranianos. Portanto, a turma está junta. A dizer que estão interessados em cumprir o compromisso dos termos assinados do cessar-fogo. Querem evitar uma guerra
o regresso a uma guerra total. E claro que acusam sempre, como sempre, Israel de todos os males no mundo. Sabemos que o Qatar tem sido o centro crucial da diplomacia, é uma realidade. Inclusivamente Israel atacou o Qatar, não quis atacar o Qatar, era um ataque cirúrgico identificado, era esta liderança do Hamas. Portanto, os terroristas têm que ser atacados onde quer que eles estejam, ou atacados ou detidos, mas parece que os terroristas do Hamas vivem à grande e à Qatari, sob os auspícios destas ditaduras. E eu recordo os senhores do Hamas. Os senhores do Hamas são criminosos, são terroristas. Deviam estar todos a ser julgados. E no acordo de cessar-fogo, senhores, que vocês tapais o rosto por alguma razão vocês tapam as caras. E vivem em túneis, em bunkers, escondidos. No cessar-fogo consta que eles têm que ser retirados. Nem elementos armados, nem fazem parte da equação governativa futura da faixa de Gaza. Qual é a dúvida? Parece-me que não há nenhuma. E a verdade é que terrorista, que digno desse nome, claro que tudo faz para se manter agarrado ao poder. O Hamas está agarrado ao poder desde 2006. Estamos em 2026. Há 20 anos que eles gerem aquele enclave com mão de ferro à lei da bala, da tortura e das execuções públicas. Vânia, se eu pudesse trazer os vídeos do que eles fazem à própria população, mesmo assim, aquelas alminhas ativistas iam justificar qualquer coisa. Porque o que interessa não interessa. Eles são anti-Ocidente, está tudo bem. Como são anti-Ocidente, anti-nossos princípios, nossos valores. Nações Unidas. Portanto, hoje faço aqui uma varridela completa. Eu disse aqui há dias, ainda bem, parece que é preciso dizer aqui no Now, esta senhora que se chama Francesca Albanese, ela é a relatora especial para os territórios palestinianos. Tenho vindo a dizer, vezes sem conta, ela devia ser condecorada pelo Hamas, porque não há ninguém que defenda tanto o terrorismo e que seja tão antissemita como esta senhora. Não, há piores. Só que esta senhora tem um privilégio. Tem direito à audiência, tem microfone e trabalha para as Nações Unidas. Eu trouxe aqui, que me chocou o mundo, parece que chocou, teve repercussão, finalmente. Eu cheguei aqui e disse, como é que é possível esta senhora esteve num fórum em Doha? Esta senhora esteve em Doha, no Qatar, entre os amigos, claro, os amigos, os islâmicos, os radicais, os terroristas, lá teve ela, com os senhores do Irão, a dizer que há um inimigo mundial. E o inimigo mundial, basicamente isto, ou por outras palavras, é Israel. Portanto, Israel é a razão de todos os males. Claro que ela foi sujeita, depois destas declarações, mais umas, não é? Ela é conhecida pelas suas declarações antissemitas e os seus relatórios, enfim. E a França, a Alemanha, no seguimento disto, a França, a Alemanha, a Itália, os Estados Unidos, a Áustria, a Chequia, tantos países pediram a sua renúncia. Inclusivamente, vamos ver Dujarric. Eu ia pedir água porque, Vânia... Precisas de água? Tipo assim, não, só uma dorzinha assim aqui no peito, mas é uma coisa, estamos em direto. Não queremos isso. Não, mas aparentemente, enfim, deve ser algum karma. Vamos pedir que tragam água aqui para o Irineu, algum karmazinho. Portanto, as Nações Unidas, e através do seu porta-voz do secretário-geral António Guterres, que é Stefan Dujarric, fez uma declaração dizendo que as Nações Unidas não se revêem no tipo de linguagem que é utilizada por esta senhora. Parece-me que é interessante, finalmente, porque eu tenho sido muito crítico como é que o secretário-geral das Nações Unidas promove este tipo de figuras sinistras. Ela, entretanto, já veio fazer uma meia-culpa, justificando, dizendo que foi mal interpretada, que se estava a referir ao sistema que permite
permite a continuação da guerra. Enfim, é uma realidade que os relatores especiais das Nações Unidas são independentes. É uma realidade. E também não falam em nome das Nações Unidas. Portanto, esta senhora, quando apresenta resultados de relatórios, de audições, de estudos, não está a falar no nome das Nações. Sim, mas ainda assim é normal que a ONU se queira demarcar de alguma forma, não é? Felizmente. Mas era mais do que tempo. Envolvidos tantas declarações, tantos anos, tantos relatórios facilmente perceptíveis, antissemitas. Israel é o culpado de tudo. Aliás, é só para esta senhora, é para os partidos de extrema-esquerda italianos, a senhora é italiana, que assim apoiam. Portanto, o mal do mundo é uma nação onde vivem cerca de 8 milhões, estou a dizer assim de cor, mas será mais ou menos isto, mas desses 8 milhões, Vânia, 20% são árabes. Podem ser muçulmanos, podem ser cristãos, mas são árabes, portanto, e que ocupa 0,2% em todo aquele mundo árabe que ali se espraia, são mais de 50 países árabes, portanto a culpa é sempre de Israel, não é de agora, é de sempre. Esta perseguição ao povo judeu, parece-me que temos que nos empenhar, inclusivamente nas escolas, nas universidades, em recordar que é um povo como outro qualquer. A senhora ocupa o cargo desde 2022, tem um mandato previsto até 2028, mas já sabemos que é acusada de não ser relatora, não ser parcial, não ser imparcial, ser parcial e ser uma ativista ao serviço de alguns interesses. Deixo aqui, ainda bem, portanto, hoje, enaltecer os Médicos Sem Fronteiras. As Nações Unidas finalmente tiveram o bom senso de vir a público, finalmente, a ver se limpa um bocadinho a sua imagem também de perseguição, sempre ao mesmo, porque estas organizações estão a ser consumidas por gente que não perfila dos nossos ideais e dos nossos princípios. Muito bem. E nós vamos agora até ao Irão para nos dar nota das tensões crescentes também com os Estados Unidos. Acreditas no sucesso da reunião de amanhã, terça-feira, sabendo que, de alguma forma, também a vida não é fácil no Irão, não é? Ou seja, o regime continua a perseguir quem vai contra ele, não é? Contra o regime. Dos piores regimes que há memória, aliás, é o país que mais comete massacre e genocídio do próprio povo desde a Segunda Guerra Mundial, ou de que há memória, quase direi eu. Não, de má memória não, porque sabemos o que aconteceu também no Camboja, não podemos esquecer o que aconteceu dentro da União Soviética, o que acontece, perseguições e perseguições políticas à sua própria população. Vânia, quem nos ouve, vai haver uma reunião em Genebra, amanhã, terça-feira, amanhã. Será a segunda ronda de negociações em Genebra, também já vamos falar da Ucrânia. Também exato, vai ser palco também de uma reunião a propósito da Ucrânia. Aproveitando que está a delegação norte-americana, portanto, reúnem-se, com o Irão, são as chamadas reuniões indiretas. Eles não partilham o mesmo espaço físico. Claro que o tema principal são a questão do programa nuclear iraniano. Bom, e essas reuniões continuam a decorrer porque é preciso evitar a guerra, uma guerra que parece estar anunciada. Aliás, todas estas movimentações militares está em curso ou está a evoluir um segundo porta-aviões gigantesco norte-americano para aquela área, a área do Golfo Pérsico. A reunião vai decorrer em Genebra, na Suíça, portanto tem o apoio suíço e vai ser novamente mediada por diplomatas de Oman. Foi assim na primeira leva, na primeira reunião que aconteceu em Mascate, capital de Oman. Os iranianos, a delegação será chefiada por Abbas Araghchi, que já é costumeiro, é o ministro dos Negócios Estrangeiros, e já sabemos que do lado norte-americano estará Steve Witkoff e o genro de Donald Trump, Jared Kushner.
há aqui uma questão. Há duas questões importantes. O programa nuclear. O Irão está a mostrar uma flexibilidade que não era costumeira, sobretudo porque já sinalizou, inclusivamente, para diluir o seu urânio enriquecido a 60%. Portanto, dizendo não vamos enriquecer acima desta meta, desta percentagem, porque sabendo se chega aos 90%, é o equivalente a dizer estão preparados para construir armas nucleares. Regimes ditatoriais não podem ter de modo algum acesso a armas de destruição maciça. Claro que, direi, nem regimes ditatoriais, ninguém deveria ter acesso a este tipo de armas. Mas o ser humano anda a construir armas para matar o seu semelhante. Isto não deveria existir. Não deveria existir. Portanto, estas grandes nações, os Estados Unidos... podem deixar danos catastróficos em vários pontos do mundo, não é? Obviamente. Não, há o suficiente para destruir este planeta não sei quantas vezes. Sim. As bombas nucleares já para não que falar existem disso. É o suficiente para destruir este e outros planetas totalmente. Portanto, e sabendo que a Federação Russa é o que é, ter acesso a este tipo de armas, a China também as tem, a Coreia do Norte, imagine-se quem tem acesso às armas nucleares, mas sabemos do que os Estados Unidos da América também, e é preciso fazer esta ressalva. Os Estados Unidos da América já as usaram. Usaram em teste contra os japoneses. Hiroshima e Nagasaki. Preciso não esquecer. Os Estados Unidos da América usaram bombas nucleares. Portanto, para não se usar bomba nuclear é não haver. Por isso é que eu defendo sempre o desarmamento de toda a gente. As autoridades é uma coisa, agora isto ninguém tem, ninguém usa. Porque nunca se sabe o dia da manhã. O que o Irão solicita em troca são o alívio de sanções económicas, sobretudo as económicas, e benefícios comuns. Está a tentar arrastar a delegação para negócios comuns, sobretudo nos setores de energia e de mineração. Já sabemos que, estamos a ver os B-52, os B-2 Spirit, mas foi os Estados Unidos da América enviaram para a região um segundo porta-aviões que pode ter uma leitura, pode ter uma leitura, é uma leitura que é científica. Se não houver acordo, vai haver uma operação militar. Mas para haver um acordo há aqui outra questão, além do programa nuclear. E o programa de mísseis balísticos, Israel insiste e persiste. E tentou sensibilizar, estão eles na reunião, que ocorreu na última reunião, a sexta ou sétima, só desde o início do segundo mandato, Vânia. Só num ano, os dois aliados já se uniram, ou 6 ou 7 vezes, agora não tenho presente,